que a Bíblia fala sobre o pai de Abraão? Se você já se mudou de um país para o outro, então sabe o quão difícil é a jornada. Diferentes costumes, culturas e idiomas incomodam até mesmo as pessoas mais calmas. Dentro das Escrituras, movimentos significativos mudaram o curso da história de povos inteiros. Um deles envolveu um homem chamado Terá e sua família. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz esteja com você. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou a pastora Silvana Fernandes e é um prazer receber e ter você por aqui. O pai de Abraão chamava-se Terá. Ele é citado pela primeira vez na Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 11, do verso 24 ao 32 no Antigo Testamento. É relatado nesse texto que, além de ser pai de Abraão, Terá ainda foi pai de Naor e Harã. E também encontramos a citação sobre Sarai em Gênesis capítulo 11, versículo 26. São muito poucos registros bíblicos sobre Terá, o pai de Abraão. Não há uma profundidade, praticamente nenhum detalhe específico sobre a sua história. No pouco que é deixado, a Bíblia fala e sabe que a linhagem de Terá recua até Sem, o filho de Noé, como está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 11, versículo 10. Antes de continuar esse conteúdo, se você está gostando, deixe o seu like, dê a sua curtida, se inscreva no nosso canal e fale aí nos comentários aquilo que você gostaria de saber aqui nesse canal. E vamos dar continuidade ao nosso estudo de hoje. Observando a genealogia de Sem, é possível entender que os ancestrais mais próximos de Terá foram Naor e Serugue. É relatado da seguinte forma: e viveu Serugue 30 anos e gerou a Naor. Viveu Serugue, depois que gerou a Naor, 200 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos e gerou a Terá. Está escrito em Gênesis, no capítulo 11, do versículo 22 ao 24. Não podemos afirmar exatamente se Naor foi o pai de Terá e Serugue o seu avô. Isso porque provavelmente a genealogia de Sem em Gênesis, capítulo 11, não esclarece. Concluímos pelo fato de que, se a genealogia de Sem for considerada exata e cronológica, o próprio Sem teria sobrevivido ao tempo da morte do patriarca Abraão. Provavelmente essa genealogia onde Terá é mencionado seja apenas representativa. Possivelmente uma genealogia que enfoca apenas as pessoas mais importantes daquela linhagem. Entendemos que o principal objetivo do escritor de Gênesis, ao escrever a genealogia de Sem, foi introduzir a história de Abraão, o nosso patriarca, apontando como se deu a formação do povo de Israel, destacando a linhagem messiânica. A família do pai de Abraão não é falado na Bíblia. O nome da esposa de Terá. Também não se fala se o pai de Abraão teve mais de uma esposa ou concubinas. Mas pode-se afirmar que Terá teve filhos com mais de uma mulher. Isso porque mais à frente a Bíblia informa que Sara, a esposa de Abraão, seria sua meia-irmã por parte de pai, como está escrito em Gênesis, no capítulo 20, versículo 12. Em outras palavras, o pai de Abraão, Terá, seria também o pai de Sara, que naquele tempo ainda se chamava Sarai. Portanto, também é possível que o pai de Abraão tenha tido outros filhos que podem não ter sido citados no texto bíblico, por não terem sido relevantes para a história. O fato de o filho e a filha de Terá terem se casado entre si deve também ser entendido sobre o contexto de que naquela época esse tipo de relação parental ainda não havia sido expressamente proibida por Deus, conforme nós vemos no livro de Levítico, capítulo 18, do versículo 6 ao 18. Um fato importante é que a família de Terá adotava prática e costumes idólatras, isso mesmo, idólatras, o que justifica que o conhecimento de Deus não tinha sido preservado no ramo de sua linhagem. É fato que após o dilúvio, a humanidade novamente se rebelou contra Deus e a sua vontade, como vimos na passagem bíblica sobre a Torre de Babel. Vamos ver como são apresentados os filhos homens de Terá na Bíblia. São eles Abraão, Naor e Harã.
Muitos estudiosos levam em conta que, apesar dessa ordem, não é possível determinar exatamente que Abraão tenha sido o filho mais velho de Terá. Alguns intérpretes argumentam que talvez o próprio Harã, o irmão de Abrão e o pai de Ló, tenha sido o primogênito de Terá. De qualquer forma, o que sabemos é que, segundo o que está registrado na Bíblia, é que aos 70 anos de idade, Terá já havia gerado Abrão, Naor e Harã. Isso nós encontramos no livro de Gênesis, no capítulo 11, versículo 26. Como foi a vida de Terá? Terá e sua família mudou-se da cidade de Ur para o norte, em direção a Canaã, logo depois de percorrer uma distância de aproximadamente 800 quilômetros. A família de Terá permaneceu durante um tempo na cidade de Harã. No tempo de Terá, as cidades de Harã e Ur eram de estreita adoração a Nanar, o deus sumério da lua. Inclusive, o livro de Josué traz a afirmação de que Terá era um idólatra. Está escrito em Josué, capítulo 24, versículo 2. Isso reforça o fato de que Deus chamou Abraão de forma soberana do meio do paganismo para se auto-revelar e firmar uma aliança com ele e com sua descendência. Está escrito em Josué, capítulo 24, versículo 3. Alguns comentaristas sugerem que é possível que o pai de Abraão tenha se tornado um adorador de Yahvé, o nosso Deus, considerando o fato de que a experiência religiosa de Abraão foi a base da migração da família de seu pai, da idólatra Ur dos caldeus, mas a questão é que depois de sair de Ur, a família do pai de Abraão parou em Harã, outra cidade politeísta. Então, é difícil concluir exatamente qualquer coisa nesse sentido. Além das poucas referências no Antigo Testamento, Terá também é citado no Novo Testamento na genealogia de Jesus e de forma indireta na pregação de Estevão, um dos mártires da fé. Como está escrito no livro de Lucas, capítulo 3, versículo 34, e no livro de Atos, capítulo 7, do 2 ao 4. O livro de Gênesis relata que Terá viveu 205 anos e morreu em Harã, como a gente vê em Gênesis 11, versículo 32. Foi após a sua morte que Abraão partiu para a terra de Canaã e começou a história do nosso grande pai da fé, o patriarca Abraão. Concluímos aqui o estudo sobre Terá, o pai de Abraão, o patriarca da fé, que nós possamos ter fé como nosso pai Abraão e que esse estudo possa ter trazido profundidade na palavra de Deus e no seu conhecimento. Que você possa curtir o nosso canal, continuar conosco, sempre que puder estaremos aqui contribuindo para a sua vida. Beijos abençoados e até a próxima.